Olá, terceiro ano! Boa noite, boa tarde, bom dia! Eu sou o professor Vitor Lima e você agora está no nosso mini curso, certo? Oficina, mini curso. Você vai aprender um pouco aí da língua portuguesa. E essa é uma avaliação da disciplina de estágio 3, que tem a supervisão do doutor professor Paulo Roberto. Então vem com a gente, então pega a sua caneta, pega o seu caderno, porque hoje nós temos dicas muito importantes para te ensinar que você vai levar para a vida. Então vamos lá? Só para a gente constar, eu estou utilizando emprestado a conta de uma amiga professora também para a gente gravar essa aula e você está assistindo hoje. Então, se você vê Jaqueline, é porque é dessa professora que cedeu a conta para gravar, tá bom? Mas nada vai interferir no nosso aprendizado, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês a, a tela de hoje. E você, tá bem? Como é que foi essa semana? Preparado para aprender uma aula boa de língua portuguesa? Pode escrever aqui no chat para a gente, para saber como é que você tá. E esse é o nosso mini curso. E hoje vamos falar sobre texto não literário e textos literários. E você sabe diferenciar o que é um texto não literário e um texto literário? Sabe me conceituar e me dizer qual a diferença entre os dois? Que uma pergunta. O que faz um texto ser considerado romance, conto, poema, ou seja, literário? Qual é a diferença entre o texto literário e o não literário? Aqui eu já estou te dando uma dica super bacana, mas se você for esperto, você vai ver. Estou perguntando assim, o que é um texto, o que faz um texto ser considerado romance, conto, poema, ou seja, literário. Nessa minha pergunta, eu já estou mais ou menos dando uma resposta para você. Qual é a diferença entre o texto literário e o não literário? Sabe me dizer? Pensa aí, escreve aí no chat para mim. Para conceituar aí. Pode escrever o que você quiser. Nós vamos ler dois textos, tá? E você vai observar a diferença entre os gêneros, tá bom? Vamos para o primeiro texto. O nome do primeiro texto é Padroeiro da Internet. Diz assim: a internet vai ganhar seu santo protetor. O Papa João Paulo II deve em breve nomear Santo Isidoro de Servilha como padroeiro da rede mundial. Nascido no século VII em Cartagena, na Espanha, o santo foi um escritor prolífico e versátil. Ele foi o primeiro católico a compilar os conhecimentos universais de seu tempo. Daí seu vínculo com a internet. Numa outra obra enciclopédica, intitulada Etimologiae, que trata tanto de assuntos religiosos quanto de gramática, medicina, legislação, ciência, geografia e agricultura, entre outros temas. O Dia de Santo Isidoro é comemorado em 4 de abril. Globo Rural, disponível em http globorural.globo.com e daí por diante. Esse é o nosso primeiro texto, né? E aí, o que você acha? Será que ele é um texto literário ou ele é um texto não literário? Agora vamos apresentar o segundo texto. Te apresento agora o segundo texto para você me dizer qual é a diferença entre o primeiro e esse aqui. Vamos lá. O título é esse: Prece de Internauta. O Papa João Paulo II está pensando em nomear Santo Isidoro de Servilha como padroeiro dos usuários da internet. Mundo, 7 de fevereiro de 2001. A prece a Santo Isidoro de Servilha foi elaborada especialmente para os internautas principiantes.
O suplicante típico será o homem de meia idade, recém-iniciado nos mistérios da computação. Para ele, mistérios dolorosos, nunca gozosos, e que a murmurará com testas franzidas, olhar ansioso e lábios trêmulos. Este devoto que vê na informática uma invenção do demônio planejada para abalar a fé dos espíritos fracos. Espera do santo nada menor, nada menos do que o milagre. Valei-me, Santo Isidoro. Diante das teclas, por ti clamo e choro. Valei-me, Santo Isidoro. Na casa da ignorância eu moro. Valei-me, Santo Isidoro. Por teu socorro eu imploro. O computador, Santo Isidoro, ameaça. Decifra-me ou te devoro. Salva minha cara, Santo Isidoro, pois de vergonha eu até coro. De computação, Santo Isidoro, todo manual eu devoro. É inútil, Santo Isidoro, porque em nada melhoro. Teu socorro, Santo Isidoro, é como para a água o cloro. Sem ele, Santo Isidoro, a internauta não me arvoro. Por isso, Santo Isidoro, a ti sem cessar eu oro, com fé. De profundes me trazes, Santo Isidoro, e a superfície enfim afloro. Teu e-mail, Santo Isidoro, será para sempre o meu sagrado foro. Repeti essa oração 3 vezes antes de ligar o computador. A seguir, entrar na internet. Atenção, porém. Cuidado com mensagens supostamente enviadas da corte celestial, porque alguém que se intitula Isidoro bem pode ser um vírus, e contra ele não haverá santo que lhe proteja. Disponível em Sacrar. As palavrinhas aí. Tá, da Folha de São Paulo. São Paulo, 19 de fevereiro de 2001. Então, gente, esse é o nosso segundo texto. Comparando esses dois aí, o que você acha que é esse texto? Será que ele é um texto não literário ou ele é um texto literário? Vamos para o aporte teórico. Segundo Campos e Assunção, o texto não literário tem a finalidade de informar ao leitor determinado assunto. Pretende-se transmitir uma informação. Nele, a linguagem escrita usada é chamada formal, diga formal. Então, um texto não literário tem essa finalidade, como está aqui nesse aporte teórico. Ele vai te transmitir uma informação muito clara, muito sucinta, uma síntese básica, leve, sem linguagens coloquiais, sem linguageira, sabe? Ele é mais um texto mais científico que vai te transmitir uma mensagem por completo, com poucas palavras. Então, esse é um texto não literário. Você consegue linkar qual texto é, esse não literário? Já o texto literário, conforme Campos e a Assunção, recria a linguagem, trazendo para o texto escrito livros ou jornais, expressões do dia a dia que utilizamos na fala, na nossa conversa com os outros, em prosa ou em poesia. Nele, a linguagem escrita usada é chamada coloquial. Então, daí a gente vê a diferença, né? Já o texto literário ele está presente em muitos veículos, né, de comunicação, inclusive em jornais, em obras, em escrita, pela internet. Então, você vai encontrar em vários locais de comunicação e que há texto. Então, você vai encontrar esse texto literário em vários meios de comunicação no nosso dia a dia, e ele vai trazer para a gente essas linguagens, né? Essas metáforas, essas figuras de linguagens que a gente usa geralmente, essas intenções no texto. Então, assim, e como está escrito aqui, ele pode estar escrito em prosa ou em poesia.
Zia, muito bem. E então ele vai ter essa mescla. Alguns textos que são literários, eles vão ter essa fusão. Alguma parte vai ser em prosa, em outro em poesia. Que texto que você lembra que tem essa fusão, que tem esse link, né, de duas formas, né, de textos? Considerando as orientações teóricas que vimos, em qual categoria se encaixam os textos que lemos? Sabe diferenciar? Vamos às respostas, mas calma aí. Vamos fazer uma comparação primeiro? Eu vou tentar voltar aqui com um vídeo para a gente fazer direitinho. Acha que esse primeiro texto, padroeiro da internet, é qual texto? É literário ou não literário? Segundo o aporte teórico que nós já vimos. Vamos lembrar que um texto não literário, ele é formal, ele não usa de linguageiras, muito menos do coloquial. Então, ele é muito sucinto, ele vai te informar. Esse texto, ele está nos informando? Vamos comparar agora ao nosso segundo texto. Lembrando que um texto não é literário, ele já tem uma mescla de tipos, isso. Ele já tem uma mescla de tipos textuais, né, de gêneros textuais, então ele vai brincar com isso. Você consegue ver essa brincadeira, esse jogo de palavras segundo texto? Será que esse texto ele é literário, pelo que você já leu, apesar de estar no jornal? Escreva para mim agora aqui no chat o que você acha. E qual o texto é? Qual é o texto literário? É o primeiro ou é esse segundo? O texto não literário é o segundo ou é esse primeiro? Vamos ver as respostas pelo que a gente já aprendeu? Vamos lá. Texto não literário é padroeiro da internet, aí está muito simples, ele apenas nos informa, né? E o texto literário, é claro, é a prece de internauta, né? A gente vê a poesia muito presente, né? O jogo de palavras. O texto literário será usado, será o texto que você utilizará na elaboração da sua redação. Aqui é uma dica muito importante. Você percebeu que o texto literário, que usa de figuras de linguagem, que usa do coloquial, que vai de região para região, a gente não usa nos vestibulares. A gente usa um texto mais formal, até porque o gênero e o tipo textual que é pedido nessas redações é o dissertativo argumentativo. Então, a gente precisa de um texto mais claro, que traga aí informações verídicas, né? Tragam dados para poder você argumentar. Então, essa é uma dica muito importante que você não pode deixar de utilizar. Então, pratique esses dois tipos de textos, né, que estão presentes no nosso dia a dia. Agora você já sabe identificar um texto literário e um texto não literário. E aqui nós finalizamos o nosso mini curso. E até a próxima aula e pratique em casa o que você aprendeu hoje.